Retornamos agora com o programa Mercado e Ação e vamos direto ao nosso coach, Marcel, que estava nos falando sobre o dirigente maior nas empresas, um alto dirigente, que teve a sua formação toda, a sua carreira focada em produção, em processos, e te devolvo a palavra. Okay. Então, nós estamos falando que ele tem toda uma construção pelo ângulo da produção do sistema tecnológico. E aí ele tem que, paralelamente a isso, lidar com as pessoas que estão envolvidas dentro desse sistema. E as pessoas são imprevisíveis. As pessoas têm reações, muitas vezes, que é diferente daquilo que está ocorrendo normalmente na vida dela. Por exemplo, ele pode ter batido o carro pela manhã e chega no local de trabalho com uma maior instabilidade emocional. Se esse dirigente não se sente competente para lidar com pessoas, o que ele vai fazer? Qual a frase mais comum que nós vemos na organização? Olha, as emoções ficam na porta da fábrica. Você está aqui para usar a razão e trabalhar. Esqueça que você bateu o carro. Esqueça que você talvez que o filho está doente. Esqueça que o filho está doente. Esqueça que você teve um problema com a sua esposa. Esqueça que a sua mãe está num hospital à beira da morte. Esqueça isso. Aqui você é uma máquina, você produz. Deixe seus problemas lá fora. Exatamente. Então, essa questão da ter mais controle ou menos controle é porque eu não tenho, eu não me sinto competente para lidar com alguns tipos de cenário. Dentro dessa competência para alguns tipos de cenário, é muito comum o gestor, a liderança, competir com o seu subordinado, direto, aonde isso, em tese, não existiria. Até porque um bom gestor faz o seu sucessor e faz o seu chefe. Ele não vai perder lugar. Vamos ver aqui, esse é um outro ponto crucial que você trouxe dentro das organizações. Até hoje, isso podemos dizer, não é mais lá antigamente, mas hoje. Quem é colocado no posto de gestor? O melhor técnico. Aí o melhor técnico assume o posto de gestão, ele tem que fazer a gestão do sistema, a gestão da equipe, mas o que ele conhece? Ele conhece os aspectos técnicos. Ele sabe que ele chegou àquela posição pelo conhecimento técnico que ele tem. E ele lidera técnicos. Então existe uma ameaça aqui, porque a qualquer momento alguém que possa saber mais tecnicamente do que eu que fui colocado no posto de gestor, o que vou fazer? Eu vou competir com ele. E essa competição se dá em outros aspectos também, né? Por exemplo, aquela pessoa ou aquele outro profissional conversa melhor, tem um grupo que segue ele, convida para almoçar, convida para tomar um chimarrão, e eu não sou convidado, e isso começa a gerar desconforto e acirra o ânimo. São as lideranças informais. As lideranças informais são a maior ameaça que tem para o gestor. Por quê? Porque ele é um técnico, foi colocado naquela posição como técnico pelo conhecimento que ele tem. E aí ele não dá conta das questões subjetivas que ocorrem dentro da equipe. Quando ele não dá conta disso e começam a haver muitos conflitos e muitas satisfações não atendidas dentro da equipe, sempre essa equipe elege alguém para ser o líder, para depositar e dialogar com este líder sobre essas questões. E aí, então, começa a haver que todas as questões de conflitos e de problemas dos aspectos subjetivos da equipe são levados para esta pessoa, que não é líder. E ele passa, então, a deter um poder dentro da equipe. Porque o gestor não tem essa competência. Então, o gestor tem dois caminhos, duas possibilidades para atuar neste tipo de cenário. Ou ele desenvolve a sua competência técnica, a sua competência de aprender a lidar com os aspectos subjetivos desta equipe, ou ele faz uma parceria com este
líder que está sendo indicado para a equipe como uma pessoa que tem melhores habilidades para ajudar a resolver os aspectos subjetivos. E aí nós vamos partir para um outro aprofundamento da questão da liderança. Nós temos um conceito hoje que o líder na equipe ele é capaz de dar conta de tudo que acontece dentro de uma equipe. Ele deveria responder por tudo? Por tudo. Tecnicamente, financeiramente, pela gestão de pessoas. Super-homem. Aí não precisaria de equipe? Exatamente. Um conceito mais atual de liderança é o líder que olha o funcionamento da equipe. E aquilo que ele não tem a competência, ele delega para alguém dentro da equipe para que ele atenda aquele requisito da equipe naquele momento. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem, vamos falar em dois focos. Um, aspectos técnicos. Eu não sou uma pessoa que sei fazer planejamento, mas eu percebo que na equipe tem alguém que faz o planejamento. O que eu faço? Boto do meu lado. Eu coloco ele do meu lado e dou a tarefa para ele e vou dialogando com ele e fazendo, eu delego para ele. Eu passo a não competir com ele. Eu delego para ele a questão do planejamento para algum projeto. Uma pessoa que sabe lidar bem com conflito, dialogar, eu também faço uma parceria com ele, converso com ele, digo, vamos trazer então as duas pessoas que estão em conflitos e vamos dialogar junto com ela e eu vou delegar para você, você é que tem mais habilidade do que eu. Então ele vai vendo quem funciona com determinadas características dentro da empresa, dentro da equipe e vai fazendo o funcionamento dessa equipe a partir destas lideranças. Então, veja que nós vamos para uma instância muito maior. Correto. Que é o líder liderar aqueles que têm a equipe. E liderar aqueles líderes que tem dentro da equipe. Eu tive um case de isso é muito comum, eu não vou falar especificamente de um case, eu vou falar de modo geral, empresa familiar. A empresa familiar ela tem uma característica, que é o líder da família, o pai provedor, monta um negócio. A partir daquele negócio, ele provê toda a família. Ok? E aí o que ocorre? Ele tem um exercício de liderança da família, tá? Voltado para prover a família. Aí chega na hora da sucessão. Aí ele começa a competir com quem vai fazer a sucessão, que são os filhos. Ele teria uma tarefa muito mais nobre, que é fazer o exercício da liderança, da sucessão da sua liderança. Ou seja, ajudar a família a construir a próxima liderança, que é uma tarefa muito maior do que o próprio negócio que ele montou, porque está em jogo que a perpetuação do negócio que ele montou. Eu ia comentar agora, a ausência desse processo bem feito é o que mata as empresas. Exatamente. É questão de anos e ela está mortinha. Porque ele não consegue enxergar que o exercício de liderança dele não é mais na construção da empresa e na condução dos negócios, mas no processo de sucessão. E lidar com a família nos seus aspectos subjetivos. A empresa está bem. O trabalho o sucessor é que não está pronto. Exato. E a energia deve ser dedicada a formar a sucessão. Liderar a formação dessa sucessão. Liderar este processo todo, que inclui a família, liderar a família para que a família possa interagir com o negócio de forma produtiva. Alguns líderes se percebe que eles trazem, e tu falaste bem, é um técnico que vem para a gestão de pessoas, a maior parte das lideranças hoje, sim, que crescem nas empresas. No processo de produção, ser metódico é quase uma regra, porque eu preciso repetir a qualidade de um produto, eu preciso repetir os processos, eu tenho que ter a garantia da repetição. E as pessoas acabam absorvendo isso para a sua vida pessoal, para a sua vida de relacionamentos. Ser metódico, ser repetitivo. Isso é uma característica de insegurança?
Você tem a propriedade de pegar algumas temáticas assim que dá 10 programas. Mas nós temos 2 minutos. 2 minutos. Vamos tentar abarcar toda essa questão aí. Ser metódico é um perfil. Tá? Então, enfim, aquela questão. Eu sou metódico porque eu trabalho com processos metódicos ou eu fui para trabalhar com processos metódicos porque eu tenho a característica de ser metódico? Tá? Então, aqui é uma conjunção. Tá? Dificilmente a pessoa vai se tornar metódica porque ela faz trabalhos rotineiros. É que ela já tem essa característica nela e é mais fácil para ela viver dentro desse contexto. Ela precisa de mais segurança. Ela se sente mais segura com métodos. E o que leva ao conceito de controle. Então, pessoas metódicas normalmente são pessoas de maior controle, porque elas querem a previsibilidade. E o método leva à previsibilidade, leva a que tudo será feito da mesma maneira, até o churrasco em casa. Entende? Sim. Sempre do mesmo processo, da mesma forma, na mesma sequência, do mesmo jeito. Se com as compras nas mesmas... se perde. Se mudar, se perdem. E aí começam as brigas na família. Então, o metódico tem uma característica de controle também. Interessante. E quando tu tem um pai metódico, um funcionário metódico, um chefe metódico, e tu tem um filho que é de uma outra geração que aprendeu a ser diferente, um funcionário da, chamava-se, geração X, Y, Z, que não compactua com esse mesmo formato, é conflito certo ou quem vai se adaptar? Qual é a tendência de adaptação? Vamos pensar na organização como um sistema muito amplo. Um minutinho. Em que nós podemos... tem muitas tarefas a serem realizadas. Por que o metódico tem que ir junto com uma pessoa mais solta, de menos controle, trabalhar em cima da mesma tarefa? Dá uma abrangência maior. Então, a organização eu posso olhar assim, esse metódico leva para tarefas mais metódicas, esse que tem menos controle para tarefas mais de criação. E, se necessário for, os dois trabalharem junto, e aí vai um aspecto fundamental da liderança e também dos membros da equipe, que é eu saber quais são as minhas características e aceitá-las. Por quê? Porque uma vez que eu sou detentor do conhecimento, que eu sei que eu sou assim, o quanto eu posso negociar dentro do sistema formas de produzir, em que ambos sejam atendidos, o metódico e o criativo. Teremos que voltar, porque o nosso tempo estourou e o assunto não está acabado. Será Volta um prazer. ao programa. Agradecemos a audiência.